Uma garçonete salvou a filha de um milionário viúvo que se engasgou com um pedaço de laranja. Todos se levantaram para ver o que estava acontecendo. Mas o que aconteceu depois foi algo que ninguém esperava. A tensão daquela noite pairava no ar do Castelo de Firenze, o restaurante italiano mais renomado de São Paulo. Diana Machado observou o relógio de parede marcando 21 horas, enquanto ajeitava o avental preto sobre o uniforme impecavelmente passado. Seus olhos castanhos, atentos e cansados, percorreram o salão repleto de mesas ocupadas por executivos em ternos caros e mulheres com joias reluzentes. O barulho de talheres contra a porcelana fina e o burburinho das conversas formavam uma sinfonia que já era familiar após 8 meses trabalhando naquele lugar. Diana, mesa 12, cliente VIP, avisou Rogério o maître com um sussurro apressado, enquanto passava por ela carregando uma garrafa de vinho tinto. Ela respirou fundo, tentando afastar o cansaço. As pernas doíam após 9 horas em pé, mas as imagens dos pais em Caruaru, no agreste pernambucano, eram combustível suficiente para seguir. O pai, Sr. José, com os documentos espalhados sobre a mesa da cozinha de azulejos descascados, tentando entender por que o INSS havia negado sua aposentadoria após 40 anos trabalhando sob o sol escaldante. A mãe, Dona Severina, com as mãos calejadas de quem lavou roupas para fora a vida inteira, agora com artrite demais para continuar. Só mais 2 horas, pensou Diana, dirigindo-se à mesa 12 com o bloco de anotações em mãos. Uma mesa para 6 pessoas, mas ocupada apenas por um homem de meia idade e uma menina de aproximadamente 7 anos. O contraste era gritante. Ele, em um terno azul marinho, que certamente custava mais que 6 meses do seu salário. A criança, em um vestido de algodão azul claro, balançando os pés que não alcançavam o chão. Boa noite, senhor. Seja bem-vindo ao Castelo de Firenze. Sou Diana e vou atendê-los esta noite, disse ela com a voz firme e o sorriso ensaiado que o gerente tanto insistia que mantivesse. O homem nem ergueu os olhos do celular. Quero o filé ao molho de fungo e uma taça de Brunello. Para ela, o ravioli de queijo e um suco de laranja, respondeu secamente, sem consultar o cardápio. Papai, eu não quero ravioli, protestou a menina com voz tímida. Eu queria... Ana, não complique as coisas. Estou finalizando. Um e-mail importante, cortou ele, ainda digitando no aparelho. Diana observou a menina baixar os olhos, resignada. Algo naquele gesto de rendição infantil tocou Diana profundamente. Lembrou-se de si mesma aos 10 anos, querendo mostrar ao pai um desenho que fizera na escola, enquanto ele, exausto após um dia inteiro no canavial, apenas assentia sem realmente ver. Se me permite, senhorita, Diana se abaixou à altura da garota. Temos uma lasanha de berinjela deliciosa. É meu prato favorito aqui. O rosto da menina se iluminou por um instante. Posso, pai? Perguntou esperançosa. O homem finalmente ergueu os olhos do celular, parecendo notar Diana pela primeira vez. Havia algo de intensamente solitário naquele olhar, algo que contrastava com a postura imponente. Tanto faz, disse ele, voltando a atenção para a tela. Só traga logo, estamos com pressa. Diana anotou os pedidos e se afastou, sentindo uma pontada de irritação. Era sempre assim com os clientes ricos. Tratavam os garçons como invisíveis. Em Recife, onde trabalhou por 2 anos antes de tentar a sorte na capital paulista, ao menos as pessoas olhavam nos olhos quando pediam algo. Na cozinha fervilhante, entregou a comanda ao chefe Antônio, um italiano que havia se apaixonado por uma brasileira e nunca mais voltara à terra natal. Ai, ai, mesa do Mendonça, né? Comentou ele, balançando a cabeça enquanto pegava a comanda. O homem tem uma das maiores construtoras do país e não consegue dedicar 10 minutos de atenção à própria filha. Você o conhece?
indagou Diana, surpresa. Todo mundo que trabalha com alta gastronomia em São Paulo conhece Marcos Mendonça, explicou Antônio enquanto temperava o filé. Desde que a esposa morreu, há quase 2 anos, ele praticamente se afogou no trabalho. Traz a menina aqui uma vez por mês, sempre no mesmo horário. É o máximo de rotina que consegue oferecer a ela, coitada. Diana sentiu um aperto no peito. Então a menina era órfã de mãe. Isso explicava aquele olhar perdido, aquela postura quieta demais para uma criança. Enquanto esperava os pratos ficarem prontos, Diana atendeu outras mesas, serviu bebidas, sorriu para desconhecidos, tudo no automático. Uma parte de sua mente ainda estava na mesa 12, pensando na menina de vestido azul. Quando voltou com os pedidos, notou que o homem, Marcos Mendonça, havia guardado o celular e tentava, sem muito sucesso, estabelecer uma conversa com a filha. Como foi a aula de balé hoje? Perguntou ele enquanto Diana colocava os pratos à mesa. Normal, respondeu Ana, brincando com o guardanapo de pano. A professora, como é mesmo o nome dela? Madame Eloise. Isso. Ela comentou sobre a apresentação do mês que vem. Vai ser dia 23. Você prometeu que vai. Um silêncio constrangedor se instalou, e Diana percebeu que o homem havia esquecido completamente desse compromisso. Claro que vou, princesa. Ele respondeu finalmente, com um sorriso forçado. Marquei na agenda assim que você me contou. A menina apenas deu de ombros, claramente não acreditando na promessa. Diana terminou de servir e se afastou, mas permaneceu observando a mesa discretamente enquanto atendia outros clientes. O jantar prosseguiu em silêncio, com Ana comendo sem entusiasmo e Marcos alternando entre olhar o relógio e checar rapidamente o celular quando achava que a filha não estava vendo. Foi quando Diana estava servindo a sobremesa, sorvete de pistache para Ana e um expresso para Marcos, que tudo aconteceu. O suco de laranja com polpa que Ana estava tomando desceu pelo caminho errado. A menina tentou tossir, mas o pedaço de laranja obstruiu completamente sua passagem de ar. Seus pequenos olhos se arregalaram em pânico, as mãozinhas voando para a garganta enquanto seu rosto começava a adquirir um tom arroxeado. Ana! Ana! Marcos se levantou derrubando a cadeira. O que foi? Fala comigo! Mas Ana não podia falar, não podia respirar. Estava sufocando diante dos olhos desesperados do pai, que parecia paralisado pelo choque. Diana não pensou. Não houve cálculo ou hesitação. Em um instante, estava ao lado da mesa. No outro já havia empurrado Marcos para o lado e posicionado a menina de pé à sua frente. Ela está engasgada, gritou Diana, enquanto envolvia o corpo pequeno com os braços. As mãos de Diana se posicionaram logo abaixo do diafragma da criança. Com movimentos rápidos e precisos, aplicou a manobra de Heimlich, que aprendera no curso básico de primeiros socorros que fizera em Recife quando trabalhava em um restaurante à beira-mar, frequentemente repleto de turistas. 1 vez, 2 vezes. Na terceira compressão, o pedaço de laranja foi expelido e Ana puxou o ar ruidosamente, seus soluços de alívio misturados ao choro. O salão inteiro havia parado para assistir à cena. Garçons, clientes, todos em silêncio absoluto, que foi quebrado pelos aplausos espontâneos quando viram que a criança estava respirando novamente. Diana segurou Ana gentilmente enquanto a menina se recuperava do susto. Marcos Mendonça, o poderoso empresário, estava parado, olhando a cena com uma expressão de horror e alívio que transformava completamente seu rosto. Tudo bem, pequena? Respire devagar, sussurrou Diana, afastando os cabelos que haviam colado na testa suada da menina. Está tudo bem agora. Foi quando sentiu uma mão pesada em seu ombro. Marcos Mendonça a olhava com uma intensidade desconcertante. Seus olhos marejados. Você salvou minha filha.
ele disse, a voz embargada pela emoção contida. Qualquer pessoa teria feito o mesmo, senhor, respondeu Diana, constrangida pela atenção. Não, eu não consegui fazer nada, confessou ele, em um raro momento de vulnerabilidade. Fiquei paralisado. Ana, jamais recuperada, abraçou Diana com força, o pequeno corpo ainda tremendo de susto. Obrigada, moça, sussurrou a menina. Foi nesse momento que Diana percebeu que algo havia mudado. Não apenas para a menina, que quase perdera a vida por um pedaço de fruta, ou para o pai que testemunhara impotente o perigo, mas para ela própria. De alguma forma inexplicável, aquelas duas pessoas que mal conhecia haviam cruzado uma barreira invisível, penetrando em uma camada de seu ser que permanecia protegida desde que deixara o Nordeste. O restante da noite passou como um borrão. Marcos insistiu que Diana se sentasse com eles por alguns minutos, até que Ana estivesse completamente recuperada. O gerente, Maurício, normalmente tão rígido com as regras, não ousou interferir. Afinal, era Marcos Mendonça, um dos clientes mais importantes do estabelecimento. Onde você aprendeu a fazer isso? Perguntou Marcos, quando Ana finalmente havia parado de tremer e comia tranquilamente um novo sorvete. Fiz um curso básico de primeiros socorros em Recife antes de vir para São Paulo, explicou Diana. Trabalhava em um restaurante na praia e o dono achava importante que soubéssemos como agir em emergências. Você é de Recife? Perguntou Ana, subitamente interessada. Diana sorriu. Nasci em Caruaru, no interior de Pernambuco, mas morei em Recife por alguns anos antes de vir para São Paulo. É longe daqui? Continuou a menina, com a curiosidade infantil já recuperada. Muito longe, quase 3.000 quilômetros. Nossa, por que você veio para tão longe? Diana hesitou, consciente do olhar atento de Marcos sobre ela. Vim buscar melhores oportunidades, respondeu, optando pela versão simplificada. Meus pais precisam de ajuda e em São Paulo os salários são melhores. Marcos observava a interação com um olhar pensativo. Era estranho ver Ana conversando tão animadamente com uma estranha. Normalmente sua filha era retraída, especialmente desde a morte da mãe. Quando finalmente seu turno acabou, às 23 horas, Diana estava exausta. Trocou de roupa no vestiário improvisado nos fundos do restaurante. Despediu-se dos colegas e saiu para a noite paulistana. O ar frio de junho a recebeu, fazendo-a apertar o casaco, resto contra o corpo. No Nordeste nunca precisara de casacos assim. A cidade ainda pulsava com vida, típico de uma terça-feira na capital financeira do país. Táxis, carros de luxo, pessoas apressadas mesmo àquela hora. Diana caminhou até o ponto de ônibus, cansada demais para notar o carro escuro estacionado do outro lado da rua. Só percebeu uma presença quando uma voz chamou seu nome. Senhorita Machado, ela se virou alarmada para encontrar Marcos Mendonça parado a alguns metros de distância. Havia trocado o terno por um suéter escuro, mas a postura continuava. Imponente. Senhor Mendonça? Respondeu confusa. Aconteceu algo com Ana? Ele balançou a cabeça, aproximando-se alguns passos. Ana está bem. Está em casa com a babá. Ele hesitou, parecendo subitamente desconfortável. Eu vim agradecer novamente e oferecer uma carona. Diana olhou em volta, desconfiada. Uma vida no Brasil lhe ensinara a ter cautela com estranhos, mesmo aqueles que pareciam respeitáveis. Agradeço a oferta, senhor Mendonça, mas moro muito longe daqui. Tenho certeza que não é seu caminho. Onde você mora? Itaquera, respondeu, esperando que o nome do bairro periférico encerrasse a conversa. Não é problema, insistiu ele. É o mínimo que posso fazer depois do que aconteceu hoje. Diana hesitou. O ônibus para Itaquera àquela hora seria demorado e potencialmente perigoso. Por outro lado, entrar no carro de um desconhecido. Por que está fazendo isso? Perguntou direta como boa nordestina. Marcos pareceu surpreso com a pergunta.
Como disse, por que está esperando aqui fora para me oferecer carona? O senhor nem me conhece. Ele ficou em silêncio por um momento, como se a pergunta o tivesse pego desprevenido. Porque você salvou a vida da minha filha, respondeu finalmente. E porque Ana não parou de falar sobre você durante todo o caminho para casa. É a primeira vez em muito tempo que a vejo tão animada. Havia algo de vulnerável na confissão, algo que fez Diana baixar a guarda um pouco. Ela é uma ótima menina, comentou. Muito educada. Mérito da mãe, disse ele com um sorriso triste. Mariana era ótima com ela. Eu sempre fui o pai ausente, ocupado demais para participar das coisas cotidianas. O interior do carro era luxuoso, com bancos de couro e aquele cheiro característico de carro novo. Diana se sentiu deslocada, com suas roupas simples e o cansaço evidente no rosto. Deu seu endereço ao motorista, um homem de meia idade, que não demonstrou nenhuma reação ao ouvir o nome do bairro periférico. Os primeiros minutos da viagem transcorreram em silêncio constrangedor. Diana olhava pela janela, observando a cidade passar em um borrão de luzes, consciente demais da presença do homem ao seu lado. Há quanto tempo está em São Paulo? Perguntou Marcos, finalmente. 8 meses, respondeu ela, ainda olhando pela janela. E veio direto para trabalhar no castelo? Não. Trabalhei em uma lanchonete por 3 meses, depois em um buffet de eventos. Consegui a vaga no castelo por indicação de um chefe que conheci no buffet. A empresa da minha família começou pequena, em Minas Gerais, explicou ele quando o assunto mudou para suas origens. Meu avô era pedreiro, construiu a empresa do zero, literalmente com as próprias mãos. E agora é uma das maiores construtoras do país, completou Diana, lembrando-se do comentário do chefe Antônio. Então você sabe quem sou? Constatou ele com um leve sorriso. O chefe comentou depois que vocês saíram. Marcos Mendonça, o magnata da construção civil. Ele fez uma careta. Detesto essa palavra. Magnata. Faz parecer que nasci em berço de ouro. A verdade é que herdei a empresa do meu pai, que a herdou do meu avô. Tenho muito mais sorte do que mérito. Quando finalmente chegaram ao endereço de Diana, uma rua estreita de casas simples em Itaquera, Marcos insistiu em sair do carro para acompanhá-la até a porta. Não é necessário, protestou ela embaraçada. Por favor, é o mínimo que posso fazer. A pensão onde Diana alugava um quarto era um sobrado antigo, com uma fachada desbotada e uma escada estreita que levava à entrada. Quando chegaram à porta, ela se virou para se despedir. Obrigada pela carona, Sr. Mendonça. Marcos, corrigiu ele. Por favor, me chame de Marcos. Marcos, repetiu ela, testando o nome. Ele hesitou, como se quisesse dizer algo mais, mas estivesse buscando as palavras certas. Diana, começou finalmente. Gostaria de... Isto é, Ana perguntou. Se você poderia... Ele suspirou, frustrado consigo mesmo. O que estou tentando dizer é, Ana ficaria muito feliz se você pudesse nos acompanhar em um passeio no fim de semana. Nada formal. Talvez o Parque Ibirapuera? Ela realmente gostou. De você, Diana piscou, pega de surpresa pelo convite inesperado. Eu não sei se seria apropriado, respondeu cautelosa. Por quê? Bem, eu sou apenas a garçonete que atendeu sua mesa. O senhor, você é um cliente importante do restaurante. Marcos a observou por um momento, uma expressão indecifrável em seu rosto. Hoje você foi muito mais que uma garçonete, Diana. Você foi a pessoa que salvou minha filha quando eu não pude. Isso cria um vínculo que vai além de convenções sociais. Não acha? Havia algo na maneira como ele disse isso, uma vulnerabilidade genuína por trás da fachada de homem poderoso que tocou Diana profundamente. Além disso, continuou ele com um pequeno sorriso, Ana raramente demonstra interesse por novas pessoas desde que a mãe faleceu.
O fato de ela ter falado sobre você durante todo o caminho para casa, bem, é especial. Diana sentiu seu coração se apertar. Pensou na menina de olhos tristes no vestido azul, que provavelmente sentia tanta solidão quanto ela própria. Tudo bem, concordou finalmente. Pelo bem de Ana, o rosto de Marcos se iluminou de uma forma que o transformou completamente. De repente, Diana conseguiu vislumbrar o homem por trás do empresário. Mais jovem, menos endurecido pela vida. Ótimo! Posso pegar seu número para combinarmos os detalhes. Eles trocaram números e, por um breve momento, ficaram parados na soleira da porta, um silêncio carregado de possibilidades entre eles. Boa noite, Diana, disse ele finalmente. E obrigado por tudo. Boa noite, Marcos. Diana o observou descer as escadas e entrar novamente no carro. Só quando as luzes traseiras desapareceram na esquina é que ela entrou. Uma sensação estranha de antecipação borbulhando em seu peito. Seu quarto era pequeno e simples. Uma cama, um guarda-roupa, uma pequena mesa que servia tanto para refeições quanto para estudos. Nas paredes, algumas fotos dos pais e da paisagem árida mais bela do agreste pernambucano. Enquanto se preparava para dormir, Diana não conseguiu evitar pensar no dia surreal que tivera. Pela manhã, era apenas mais uma migrante nordestina tentando sobreviver na cidade grande. Agora, de alguma forma, havia se conectado com um dos homens mais ricos de São Paulo e sua filha. Que loucura! Pensou, deitando-se na cama estreita. Por um instante, permitiu-se imaginar como seria a vida de Marcos e Ana em sua mansão certamente luxuosa. Que tipo de solidão se escondia por trás daquelas paredes caras? Que tipo de dor o dinheiro não conseguia curar? E o mais intrigante, porque, apesar de todas as diferenças, ela sentira aquela conexão inexplicável com aqueles dois estranhos. Deitada em sua cama simples, Diana tocou o celular, onde agora estava gravado o número de Marcos Mendonça. Parecia surreal que, em menos de 24 horas, sua vida pudesse dar uma guinada tão inesperada. É só um passeio no parque, disse a si mesma, por Ana, não por ele. Mas enquanto o sono a envolvia lentamente, a imagem que persistia não era a da menina de vestido azul, mas a do homem de olhos tristes que, por um breve momento na soleira de sua porta, parecera tão perdido quanto ela própria se sentia nesta cidade de concreto e distâncias. Diana adormeceu pensando que talvez o destino tivesse planos mais complexos do que ela jamais poderia imaginar quando deixou Caruaru em busca de uma vida melhor. O sábado amanheceu com aquela luminosidade peculiar de junho em São Paulo. Um sol tímido que mal conseguia aquecer o ar frio da manhã. Diana despertou antes mesmo do alarme tocar, uma inquietação que não conseguia nomear, agitando seu sono desde a madrugada. Sentou-se na cama, observando os primeiros raios de luz entrarem pela janela simples, formando desenhos no piso de madeira gasta. Havia concordado em encontrar Marcos e Ana no Parque Ibirapuera às 10 horas. Uma decisão que, à luz do dia, parecia cada vez mais surreal. O que uma garçonete nordestina faria na companhia de um dos empresários mais ricos de São Paulo em um passeio de sábado no parque mais famoso da cidade? Diana levantou-se e caminhou até a pequena cômoda onde guardava suas poucas roupas. Abriu as gavetas uma a uma, avaliando suas opções limitadas. Não queria parecer que estava se esforçando demais, mas também não desejava envergonhar-se com algo inadequado. Decidiu-se finalmente por uma calça jeans simples, mas bem conservada, uma blusa leve de algodão em tom azul claro e um casaco fino que comprara em uma liquidação meses atrás. Enquanto tomava seu café da manhã frugal, pão com manteiga e café preto, Diana tentava entender por que havia aceitado aquele convite. É pela menina, repetia para si mesma, lembrando-se dos olhos tristes de Ana.
Mas sabia que não era apenas isso. Havia algo em Marcos Mendonça, uma solidão mal disfarçada por trás da fachada de homem poderoso que ressoava com sua própria experiência. O trajeto de ônibus do extremo leste até o Ibirapuera levou quase 1h30. Diana observava a cidade transformar-se gradualmente pela janela. Os bairros periféricos dando lugar a construções cada vez mais elegantes, os muros pichados substituídos por fachadas bem conservadas, as pessoas nas calçadas usando roupas cada vez mais caras. São Paulo era assim, uma cidade de contrastes brutais, onde a desigualdade se materializava em cada esquina, em cada cruzamento de avenidas. De certa forma, era como o Nordeste que deixara para trás, só que em uma escala mais vertical e concentrada. Chegou ao parque 20 minutos antes do combinado, preferindo a pontualidade excessiva ao risco de se atrasar. O Ibirapuera estava relativamente tranquilo para um sábado de manhã. Famílias espalhadas pelo gramado, corredores seguindo as pistas sinuosas, casais caminhando de mãos dadas. Diana sentou-se em um banco próximo ao lago, observando os patos que deslizavam pela água calma. Daqui a pouco estaria na presença de Ana e Marcos. A ideia ainda parecia estranha, como algo tirado de um desses romances açucarados que as passageiras liam no ônibus durante suas viagens. Foi nesse momento que ouviu: Diana, Diana! Virou-se para Verana correndo em sua direção, os cabelos louros balançando ao vento, o rosto iluminado por um sorriso genuíno. Vestia um vestido simples de algodão estampado e tênis coloridos, roupas comuns para uma criança de sua idade, mas que Diana sabia instintivamente terem custado uma pequena fortuna. Alguns passos atrás vinha Marcos, quase irreconhecível, em trajes casuais, calça de sarja clara, camisa polo azul marinho e tênis de marca. Parecia mais jovem assim, menos intimidador do que no restaurante, ou mesmo durante a carona noturna. Oi, Ana! Diana sorriu, levantando-se para receber a menina, que, para sua surpresa, lançou-se em seus braços com um abraço espontâneo. Você veio mesmo! Exclamou a criança, com uma alegria que fez Diana perceber quanto aquele encontro significava para ela. Eu prometi, não foi? Respondeu Diana, ajeitando uma mecha do cabelo da menina que havia caído sobre seus olhos. Marcos se aproximou, observando a cena com uma expressão que mesclava surpresa e algo que Diana não conseguiu identificar. Talvez gratidão? Bom dia, Diana, cumprimentou ele, estendendo a mão. Obrigado por vir. Bom dia, respondeu ela, apertando a mão oferecida. O toque breve enviou uma corrente inexplicável pela sua espinha. O parque está lindo hoje. Está mesmo, concordou Marcos, olhando ao redor como se notasse o lugar pela primeira vez. Embora eu raramente tenha tempo para apreciar isso. Pai, podemos mostrar para a Diana o nosso lugar especial? Interrompeu Ana, puxando a manga da camisa do pai. Marcos hesitou por um momento e Diana notou algo passar por seus olhos. Uma sombra de dor, talvez? Claro, princesa, respondeu ele finalmente. Vamos mostrar o nosso cantinho, secreto para Diana. Ana pegou a mão de Diana, puxando-a pelo caminho sinuoso que contornava o lago. A menina tagarelava sem parar, apontando patos, árvores e outros detalhes do parque como se fosse uma guia turística experiente. Diana respondia com entusiasmo genuíno, encantada com a transformação da criança quieta e triste que vira no restaurante. Marcos caminhava ao lado delas, majoritariamente em silêncio, mas Diana podia sentir seu olhar sobre elas de tempos em tempos. É ali! Exclamou Ana, apontando para uma pequena elevação à beira do lago, parcialmente escondida por um grupo de árvores frondosas. É o nosso castelo. O castelo era, na verdade, um pequeno quiosque de madeira,
desses que pontilham os parques urbanos, mas estava estrategicamente posicionado para oferecer uma vista privilegiada do lago e do skyline da cidade ao fundo. Mamãe dizia que daqui dava para ver todos os reinos da terra, explicou Ana, enquanto subiam os 3 degraus que levavam ao quiosque. Ela inventava histórias sobre príncipes e princesas que moravam em cada prédio. Diana notou como Marcos enrijeceu levemente à menção da esposa falecida, mas seu rosto permaneceu sereno, quase como se estivesse fazendo um esforço consciente para não demonstrar desconforto. Sua mãe tinha uma imaginação e tanto, pelo visto, comentou Diana, sentando-se no banco de madeira ao lado de Ana. Mariana era escritora infantil, explicou Marcos, sentando-se do outro lado da filha. Hannes publicou 3 livros antes de... Ele fez uma pausa. Antes de nos deixar. Uau! Isso é incrível, disse Diana, genuinamente impressionada. Quais eram os nomes dos livros? Ana se animou. A menina que conversava com as estrelas, Pedro e o Mapa dos Sonhos, e o Jardim Secreto de Sofia, recitou orgulhosamente. O último é o meu favorito. Mamãe me deu antes de ir para o hospital. Ela disse que tinha escrito pensando em mim. Diana sentiu um nó se formar em sua garganta. A perda da mãe aos 5 anos de idade não era de admirar que Ana parecesse carregar um peso grande demais para seus pequenos ombros. Aposto que é um livro maravilhoso, comentou suavemente. Você trouxe para me mostrar algum dia? O rosto da menina se iluminou. Posso trazer agora. Está no carro com o motorista. Pai, posso ir buscar? Marcos hesitou, olhando para o estacionamento a algumas centenas de metros de distância. Eu posso acompanhá-la? Ofereceu-se Diana, percebendo a preocupação dele. Não, tudo bem, decidiu Marcos. José está guardando o carro logo ali perto da entrada. Ele apontou para um ponto visível do quiosque. Ana, vá direto até ele e volte imediatamente, ok? Sem desvios. Prometo, garantiu a menina, já descendo os degraus, em disparada. Diana e Marcos a observaram afastar-se pelo caminho, seu vestido colorido facilmente visível entre os transeuntes. Ela parece outra criança hoje, comentou Diana, quebrando o silêncio que se instalara entre eles. Marcos assentiu, ainda observando a filha. Não havia tão animada desde antes de Mariana falecer. Ana se fechou muito depois disso. Mal falava, raramente sorria. Os psicólogos disseram que era normal, parte do luto infantil, mas... Ele suspirou profundamente. Tem sido difícil? Imagino que sim, respondeu Diana, sentindo um impulso genuíno de confortar aquele homem que, apesar de toda a sua riqueza e poder, parecia tão vulnerável naquele momento. Perder a mãe nessa idade deixa marcas profundas. O pior é a sensação de impotência, confessou Marcos, virando-se para encará-la diretamente. Sou acostumado a resolver problemas, a encontrar soluções. Na construtora, quando surge um obstáculo, sempre há um caminho, a seguir uma estratégia a adotar. Mas com Ana, não sei como alcançá-la a maior parte do tempo. Talvez você esteja tentando demais, sugeriu Diana, cautelosamente. Crianças percebem quando estamos forçando uma conexão. Marcos a olhou com curiosidade. Como assim? No restaurante, você estava tão preocupado em ter uma conversa significativa com ela que não estava realmente presente, explicou Diana, escolhendo as palavras com cuidado. Ana provavelmente sente isso, a pressão de corresponder às suas expectativas. Por um momento, Diana temeu ter ultrapassado algum limite invisível. Afinal, quem era ela para dar conselhos sobre paternidade a um homem que mal conhecia? Mas, para sua surpresa, Marcos apenas assentiu lentamente. Você é observadora, comentou ele com um leve sorriso. E provavelmente está certa. Sempre fui muito orientado a resultados na vida pessoal e profissional.
Talvez esteja tratando minha relação com Ana como mais um projeto a ser gerenciado, em vez de simplesmente vivê-la. Diana sentiu uma onda de alívio misturada com algo mais complexo. Uma sensação de que acabara de testemunhar uma pequena, mas significativa mudança naquele homem. Olhe, ela já está voltando, apontou Diana, vendo Ana correr na direção deles, um livro colorido nas mãos. A menina subiu os degraus do quiosque ofegante, o rosto corado de excitação. Aqui! Exclamou, estendendo o livro para Diana. É o meu favorito de todos os tempos. Diana pegou o livro com cuidado reverente. A capa ilustrada mostrava uma menina muito parecida com Ana, de cabelos louros e olhos azuis, abrindo uma pequena porta escondida em um muro coberto de trepadeiras. As letras douradas anunciavam O Jardim Secreto de Sofia, por Mariana Mendonça. É lindo, comentou Diana, folheando as páginas cuidadosamente ilustradas. Posso ler um pouco? Sim. Ana sentou-se entre Diana e o pai, inclinando-se, para acompanhar a leitura. Diana começou a ler em voz alta, sua dicção clara, carregando apenas um leve sotaque nordestino. A história falava de uma menina chamada Sofia, que descobria um jardim mágico escondido atrás de sua casa. No jardim, as plantas falavam, as borboletas carregavam mensagens e havia um carvalho ancião que guardava os segredos de todos que já haviam visitado aquele lugar. Enquanto lia, Diana percebeu que Marcos a observava com uma expressão difícil de decifrar. Havia admiração ali, certamente, mas também algo mais profundo, uma espécie de reconhecimento, como se ele estivesse vendo-a de verdade pela primeira vez. Quando terminou o primeiro capítulo, Ana aplaudia animadamente. Você lê igual a mamãe, exclamou a menina, fazendo vozes diferentes para cada personagem. Diana sorriu, tocada pelo comentário. Obrigada, Ana. É um livro maravilhoso. Sua mãe tinha muito talento. Tinha mesmo, concordou Marcos, com a voz ligeiramente rouca. Mariana acreditava que as histórias eram portas para mundos melhores. Seguiu-se um momento de silêncio contemplativo, quebrado pela voz entusiasmada de Ana. Estou com fome. Podemos comer aqueles lanches que trouxemos, pai? Marcos consultou o relógio. Já passa do meio-dia. É uma ótima ideia, concordou levantando-se. Vou buscar a cesta de piquenique no carro. Vocês duas me esperam aqui? Diana assentiu, ainda segurando o livro em seu colo. Quando Marcos se afastou, Ana se virou para ela com olhos curiosos. Você gostou do meu pai? Perguntou abruptamente, com a franqueza típica das crianças. Diana sentiu o rosto esquentar. Bem, acabei de conhecê-lo, Ana, respondeu cautelosa. Mas ele parece ser um bom homem, sim, e claramente ama muito você. Ana assentiu solenemente, como se estivesse avaliando a resposta. Ele está triste desde que mamãe foi para o céu, confidenciou a menina. Trabalha o tempo todo e quase nunca sorri de verdade. Diana sentiu seu coração apertar com a perspicácia da criança. Perder alguém que amamos muito é difícil, Ana, explicou suavemente. Seu pai está tentando ser forte por você. Mas hoje ele sorriu de verdade, continuou Ana, com uma certeza surpreendente. Quando estava olhando para você, ele sorriu como antes. Diana não soube o que responder. A observação inocente da menina havia acertado algo profundo dentro dela, despertando sensações que não queria examinar muito de perto. Felizmente, Marcos retornou nesse momento, carregando uma elegante cesta de piquenique de vime e uma manta, quadriculada em tons de vermelho e branco. Vamos encontrar um lugar na grama para estender isso? Sugeriu ele, parecendo mais relaxado do que Diana o vira até então. Eles desceram do quiosque e caminharam até um trecho plano e sombreado de grama, próximo o suficiente para ainda terem a vista do lago, mas afastado o bastante das trilhas principais para garantir alguma privacidade.
Marcos estendeu a manta com cuidado e Diana o ajudou a ajeitar as pontas. Por um breve momento, suas mãos se tocaram e ambos recuaram quase simultaneamente, como se houvessem levado um leve choque. "Desculpe", murmurou ele, concentrando-se subitamente na tarefa de abrir a cesta. O conteúdo revelou um banquete, em miniatura. Sanduíches artesanais de vários tipos, frutas frescas cortadas, petits fours, queijos selecionados, uma garrafa de suco natural para Ana e uma pequena garrafa de vinho branco. "Isso é... uau!", comentou Diana impressionada. "Exagerei?", perguntou Marcos, parecendo genuinamente preocupado. Diana riu, um som cristalino que fez Ana sorrir também. "Um pouco, talvez", admitiu ela. "Parece que vamos alimentar o parque inteiro. A Rosa sempre prepara comida demais", explicou Ana, já pegando um sanduíche. "Ela diz que é melhor sobrar do que faltar. Rosa é nossa governanta", esclareceu Marcos. "Está conosco desde que Ana nasceu. É praticamente da família." Diana aceitou o prato que ele lhe oferecia e um copo de suco, recusando educadamente o vinho. O almoço improvisado transcorreu em uma atmosfera surpreendentemente relaxada. Ana contava histórias de sua escola. Marcos ocasionalmente acrescentava detalhes, e Diana compartilhava algumas memórias de sua infância em Caruaru. "Como é lá?", perguntou Ana fascinada. "É muito diferente de São Paulo?" Diana sorriu pensativa. "Completamente diferente. Caruaru é conhecida como a capital do forró e do artesanato. Temos a maior feira ao ar livre do Brasil, o Alto do Moura, com artesãos incríveis que fazem figuras de barro que parecem vivas. O céu é de um azul diferente, mais intenso. E o sol? O sol é forte de um jeito que vocês paulistanos nem imaginam." "Mas não é muito quente?", perguntou Marcos, genuinamente interessado. "Durante o dia, sim, especialmente no verão. Mas as noites são surpreendentemente frescas. E quando chove..." Diana fechou os olhos por um momento, como se pudesse sentir o cheiro. "Quando chove depois de uma seca longa, o cheiro da terra molhada é a melhor coisa do mundo. Chamamos de cheiro de barro. Parece mágico", comentou Ana com os olhos brilhando. "É mágico de certa forma", concordou Diana. "É um lugar onde o tempo corre diferente, mais devagar, mais no ritmo das pessoas." "E por que você saiu de lá?", perguntou Marcos, observando-a atentamente. Diana hesitou, pensando em como explicar a dura realidade econômica do interior nordestino para uma criança privilegiada e seu pai milionário. "Às vezes, mesmo amando muito um lugar, precisamos ir embora para conseguir ajudar as pessoas que amamos", respondeu finalmente. "Meus pais trabalharam a vida inteira, mas quando ficaram mais velhos, precisavam de ajuda que eu só poderia dar vindo para uma cidade maior." Marcos assentiu, compreensivo. "Deve ter sido difícil deixar tudo para trás." "Foi", admitiu Diana. "Ainda é, às vezes. Mas a gente faz o que precisa ser feito." Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Ana havia se deitado na manta, observando as nuvens que passavam lentamente pelo céu, agora mais claro. "Aquela parece um coelho", apontou a menina. Diana deitou-se ao lado dela, seguindo seu olhar. "Tem razão! E aquela ali parece um barco à vela." Marcos observou as duas por um momento, então, em um gesto que parecia quase fora de seu caráter habitual, deitou-se também, formando um triângulo com as cabeças próximas. "E aquela?", perguntou ele, apontando para uma nuvem particularmente elaborada. "Um castelo!", exclamou Ana. "Um dragão!", disse Diana ao mesmo tempo. Os três riram da discordância e então continuaram o jogo, encontrando formas impossíveis nas nuvens passageiras.
Para um observador externo, pareceria uma família comum aproveitando um sábado no parque, não um empresário milionário, sua filha órfã de mãe e uma garçonete nordestina que entrara em suas vidas por acaso. Foi Ana quem finalmente quebrou o encanto sentando-se abruptamente. Pai, podemos ir ao Museu Afro? A professora falou que tem uma exposição nova de máscaras africanas. O Museu Afro-Brasil ficava no próprio parque, a poucos minutos de caminhada de onde estavam. Claro, princesa, concordou Marcos, consultando o relógio. Ainda temos tempo antes de... Ele parou, olhando para Diana com expressão incerta. Você gostaria de nos acompanhar, Diana? Perguntou em um tom que sugeria que a resposta importava mais do que ele queria demonstrar. Diana sentou-se também, ajeitando os cabelos que haviam se soltado do rabo de cavalo simples. Eu adoraria, mas... Ela hesitou. Tenho turno. No restaurante hoje à noite. Preciso estar lá às 5. A decepção no rosto de Ana foi imediata e genuína. Mas ainda nem te mostrei o jardim japonês e tenho cisnes no Lago Maior. Podemos deixar para outro dia, sugeriu Diana, antes que pudesse pensar melhor nas implicações de suas palavras. O rosto da menina se iluminou instantaneamente. Promete? Promete que vai ter outro dia. Diana olhou para Marcos, buscando alguma confirmação de que não estava ultrapassando limites. O que encontrou foi um olhar de gratidão misturada com algo mais complexo. Esperança, talvez? Se seu pai concordar, claro que prometo, respondeu cuidadosamente. Seria ótimo, disse Marcos com uma hesitação incomum em sua voz geralmente confiante. Talvez no próximo fim de semana? Domingo? Ana não tem aula de balé aos domingos. Domingo está perfeito, concordou Diana, sentindo um calor inexplicável se espalhar por seu peito. Enquanto arrumavam os restos do piquenique e dobravam a manta, Diana se perguntava em que exatamente estava se metendo. Uma coisa era aceitar um convite para um passeio no parque como agradecimento por ter salvado a vida de Ana. Outra, completamente diferente, era começar a fazer parte, mesmo que perifericamente, da rotina daquela família. Marcos insistiu em acompanhá-la até o ponto de ônibus, enquanto Ana praticamente saltitava ao lado deles, ainda segurando o livro da mãe que queria mostrar a Diana. Não é necessário, protestou Diana constrangida. Posso ir sozinha. Insisto, respondeu Marcos. Além disso, Ana claramente quer prolongar o máximo possível a sua companhia. No ponto de ônibus, a despedida foi estranhamente emotiva. Ana abraçou Diana com força, como se fossem amigas de longa data. Obrigada por vir, Diana, disse a menina. Foi o melhor dia desde... há muito tempo. Diana sentiu um nó na garganta. Abaixou-se para ficar no nível dos olhos da criança. Obrigada por me convidar, Ana. Foi muito especial para mim também. Quando se levantou, encontrou Marcos observando-a com uma intensidade que a fez corar. Posso te ligar durante a semana? Perguntou ele em voz baixa. Para combinarmos os detalhes de domingo? Claro, respondeu ela, incerta do que mais dizer. Houve um momento de hesitação desajeitada, como se nenhum dos dois soubesse exatamente como se despedir. Não eram amigos de longa data para um abraço, nem meros conhecidos para um aperto de mão formal. No final, Marcos simplesmente tocou seu ombro levemente. Até domingo, então. Até domingo, repetiu Diana, subindo no ônibus que acabara de chegar. Da janela viu pai e filha acenando, Ana com entusiasmo, Marcos com uma expressão pensativa. Acenou de volta até perdê-los de vista quando o ônibus virou a esquina. Durante todo o trajeto de volta a Itaquera, Diana tentou processar os eventos do dia. Como uma simples manobra de Heimlich havia desencadeado essa sequência improvável de acontecimentos. Como havia passado de uma garçonete anônima para alguém que agora fazia planos para um segundo encontro com Marcos Mendonça e sua filha. E mais perturbador ainda,
Porque a perspectiva desse segundo encontro a deixava tão ansiosamente feliz? O ônibus balançava pelos bairros cada vez mais periféricos, e Diana observava a cidade transformar-se novamente, os prédios elegantes dando lugar a construções mais simples, as vitrines sofisticadas sendo substituídas por pequenos comércios populares. Era como se estivesse atravessando não apenas bairros diferentes, mas mundos completamente distintos. Quando chegou ao seu quarto na pensão, Diana ainda tinha algumas horas antes de precisar sair para o trabalho. Deitou-se na cama estreita, fixando o olhar nas manchas de umidade do teto, que formavam padrões que sempre a lembravam do mapa do Brasil. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Era Marcos. Obrigado por hoje. Ana não para de falar em você. Descanse bem. Diana sorriu para a tela, uma sensação quente se espalhando por seu peito. Digitou uma resposta simples. Eu que agradeço. Foi um dia especial. Enviou a mensagem e então, quase como um pensamento tardio, acrescentou. Diga a Ana que estou ansiosa para conhecer o jardim japonês. A resposta veio quase imediatamente. Ela acabou de dizer que vai preparar uma lista de todos os lugares do parque que quer te mostrar. Acho que precisaremos de mais de um domingo. Diana sentiu seu coração acelerar com a implicação daquelas palavras. Mais de um domingo, mais encontros, mais tempo com Ana e com Marcos. Mal posso esperar, respondeu, antes que pudesse pensar demais nas implicações. Colocou o telefone de lado e fechou os olhos, permitindo-se, apenas por um momento, imaginar como seria pertencer ao mundo deles. Um mundo sem preocupações financeiras, sem contas atrasadas, sem a constante inquietação sobre o bem-estar dos pais distantes. Mas assim que esse pensamento tomou forma, Diana o afastou firmemente. Não podia se dar ao luxo de sonhar com impossibilidades. O que quer que estivesse acontecendo, essa estranha amizade, esse vínculo inesperado, tinha limites claros e definidos pela realidade social de São Paulo. Ela era uma garçonete nordestina. Ele era um empresário bilionário. Em que universo esses mundos poderiam realmente se fundir? Com essa reflexão amarga, Diana forçou-se a levantar e começar a se preparar para mais um turno no castelo de Firenze. A vida real, sua vida real, a esperava. O restaurante estava particularmente movimentado para um sábado à noite. Diana trabalhava no automático, sorrindo, anotando pedidos, servindo pratos, mas sua mente constantemente voltava aos momentos no parque. O riso de Ana, o olhar de Marcos, a sensação de pertencimento que havia experimentado brevemente. Terra para Diana, chamou Rogério, o maître, estalando os dedos próximo ao seu rosto. Onde você está, mulher? Já te chamei 3 vezes. Desculpe, murmurou Diana, voltando abruptamente à realidade. O que foi? Mesa 15. Pedindo a conta. E o chefe Antônio quer falar com você quando tiver 1 minuto. Diana assentiu, dirigindo-se primeiro à mesa 15 para finalizar o atendimento. Só depois de resolver tudo é que conseguiu passar rapidamente pela cozinha. Antônio estava preparando um risoto, movimentando a panela com a habilidade de quem fazia aquilo há décadas. Queria me ver, chefe? Perguntou Diana, mantendo uma distância segura para não atrapalhar seu trabalho. Ah, Diana! Exclamou o italiano, sem desviar os olhos da panela. Sim, sim. Só queria saber como foi o passeio hoje. Ana ligou para o restaurante ontem procurando por você, sabia? Queria confirmar se você realmente iria. Diana sentiu o rosto esquentar. Como você... São Paulo é menor do que parece, especialmente nos círculos certos, respondeu Antônio com um sorriso maroto. Minha esposa é amiga da governanta dos Mendonça. Rosa me contou que Ana não falava de outra coisa a semana toda. Diana não sabia se devia se sentir constrangida ou tocada. Foi bom, respondeu vagamente. Ana é uma criança especial. E Marcos,
Perguntou Antônio, lançando-lhe um olhar significativo. Como ele estava? Normal, eu acho, respondeu Diana, desconfortável com o rumo da conversa, menos formal que no restaurante. Antônio finalmente afastou a panela do fogo e se virou para encará-la diretamente. Diana, conheço Marcos há anos, desde antes dele se casar com Mariana. Ele nunca, jamais, convidaria uma funcionária de restaurante para um passeio no parque, não importa quantas vidas ela tivesse salvado. Diana cruzou os braços defensivamente. O que está insinuando, chefe? Não estou insinuando nada, respondeu ele, erguendo as mãos em um gesto conciliador. Só estou dizendo que, se ele fez esse convite, é porque viu algo em você, algo especial. Foi pela Ana, insistiu Diana, sentindo-se subitamente exposta. A menina precisa de figuras femininas na vida dela. Se você diz... Respondeu Antônio com um sorriso que sugeria que não acreditava nem um pouco naquela explicação. Mas tome cuidado, Diana. Os mundos dos jardins e de Itaquera raramente se misturam em São Paulo. E quando se misturam, ele deixou a frase inacabada, voltando sua atenção para o risoto. Tenho que terminar isso. Temos um crítico gastronômico na mesa 20. Diana saiu da cozinha com a sensação incômoda de que acabara de receber um aviso. E o pior, um aviso que ela mesma já havia formulado em sua própria mente. O restante do turno passou em um borrão de atividades mecânicas. Quando finalmente saiu do restaurante, pouco depois da meia-noite, Diana estava exausta. Seus pés doíam, suas costas latejavam e ainda tinha pela frente quase 1 hora de ônibus até Itaquera. Para sua surpresa, ao chegar ao ponto, encontrou um carro escuro familiar estacionado do outro lado da rua. O mesmo motorista da noite anterior abaixou o vidro e acenou para ela. Senhorita Machado, o senhor Mendonça pediu que eu a levasse para casa. Diana hesitou, dividida entre o alívio de não precisar enfrentar o transporte público àquela hora e o desconforto de estar aceitando mais um favor. Ele não precisava fazer isso, comentou, enquanto se acomodava no banco traseiro luxuoso. O senhor Mendonça insistiu, respondeu o motorista educadamente. Disse que era o mínimo que podia fazer depois do dia de hoje. Durante o trajeto silencioso até Itaquera, Diana refletia sobre como sua vida havia mudado drasticamente em apenas 48 horas. Na quinta-feira, era apenas mais uma garçonete anônima. Agora estava sendo levada para casa no carro particular de um dos homens mais ricos de São Paulo, depois de passar o dia com ele e sua filha. Quando chegou à pensão, agradeceu ao motorista e desceu rapidamente antes que algum vizinho curioso pudesse notar o carro de luxo parado diante do sobrado simples. Em seu quarto, encontrou outra mensagem de Marcos. Espero que o turno não tenha sido muito cansativo. Mandei José buscá-la. Espero que não se importe. Diana respondeu enquanto se preparava para dormir. Não precisava, mas obrigada. Foi muito gentil. Houve uma pausa antes da resposta seguinte. Ana já está planejando o próximo domingo. Descanse bem. Diana sorriu para a tela. Um calor reconfortante se espalhando por seu peito cansado. Boa noite, Marcos, digitou simplesmente. Boa noite, Diana, veio a resposta quase imediata. Deitada na escuridão de seu quarto simples, Diana permitiu-se, pela primeira vez em muito tempo, sonhar com possibilidades. Não com uma vida de luxo ou com uma transformação mágica de sua realidade, mas com conexões humanas genuínas, algo que havia deixado para trás em Caruaru e que apenas agora percebia quanto sentia falta. Ana com seu entusiasmo infantil e sua sabedoria precoce. Marcos com sua solidão mal disfarçada e sua gentileza, hesitante, e ela, Diana Machado, no meio desses dois mundos tão distintos, servindo de ponte improvável entre realidades que normalmente jamais se tocariam. Só mais um domingo, disse a si mesma, enquanto o sono finalmente a envolvia. Só mais um domingo, e então
Cada um volta para sua vida normal. Mas mesmo enquanto formulava esse pensamento, uma parte dela já sabia que era tarde demais. Que algo havia sido colocado em movimento que não poderia facilmente ser interrompido, que de alguma forma o destino havia entrelaçado 3 vidas aparentemente desconexas através de um simples pedaço de laranja. 3 meses se passaram desde aquele primeiro domingo no Ibirapuera. O que começara como apenas mais um domingo transformou-se em uma série de encontros que foram tecendo, fio a fio, uma nova realidade para Diana, Marcos e Ana. Os domingos no parque tornaram-se um ritual sagrado. Às vezes, visitavam outros lugares, o Museu do Ipiranga, o Zoológico, o Jardim Botânico, mas sempre acabavam voltando ao castelo no Ibirapuera, o quiosque especial onde haviam começado a construir essa nova história juntos. Em algum momento impreciso, Diana deixou de ser apenas a moça que salvou Ana para se tornar uma presença essencial nas vidas de pai e filha. A transformação de Ana era visível para todos. A menina voltara a sorrir com frequência, falava pelos cotovelos e seu desempenho na escola melhorara consideravelmente. A professora chegara a ligar para Marcos, curiosa sobre a mudança, positiva. Quanto a Marcos, a mudança era mais sutil, mas igualmente profunda. O homem, perpetuamente conectado ao celular, agora frequentemente esquecia o aparelho durante os passeios de domingo. O executivo, que raramente chegava em casa antes das 9 da noite, começara a reorganizar sua agenda para estar presente nas apresentações de balé de Ana e Diana. Diana vivia uma espécie de vida dupla. De segunda a sábado, continuava sendo a garçonete esforçada do Castelo de Firenze, enviando dinheiro regularmente para os pais em Caruaru. Aos domingos, permitia-se entrar em outra realidade, onde passeava por São Paulo como se pertencesse àquele mundo de possibilidades ilimitadas. A primeira vez que Marcos segurou sua mão foi durante um passeio no Jardim Botânico. Aconteceu, naturalmente, enquanto caminhavam alguns passos atrás de Ana, que corria à frente, admirando as orquídeas. Seus dedos se entrelaçaram quase por acidente e nenhum dos dois mencionou o gesto, mas também nenhum dos dois se afastou. O primeiro beijo veio semanas depois, na soleira da pensão em Itaquera. Foi hesitante, quase tímido, tão diferente da imagem pública de Marcos Mendonça, o implacável titã dos negócios. Diana sentiu o coração batendo tão forte que teve certeza que ele poderia ouvi-lo. "Isso é loucura", sussurrou ela quando finalmente se separaram. "Provavelmente", concordou ele com um meio sorriso. "Mas é a primeira coisa que faz sentido em minha vida há muito tempo." Naquela noite, depois que Marcos partiu, Diana ficou horas acordada, tentando compreender a reviravolta que sua vida havia tomado. Perguntava-se se estava vivendo um conto de fadas moderno ou se estava prestes a ter seu coração despedaçado quando a realidade inevitavelmente se impusesse. As advertências veladas de Antônio ecoavam em sua mente. Os mundos dos jardins e de Itaquera raramente se misturam em São Paulo. Porém, a cada domingo, a cada mensagem carinhosa, a cada pequeno gesto de Marcos, como mandar o motorista buscá-la após o turno ou deixar flores na recepção do restaurante, Diana permitia-se acreditar um pouco mais que talvez os contos de fadas modernos pudessem acontecer. Foi numa quarta-feira comum que tudo mudou. Diana estava no meio do expediente quando Rogério, o maître, a chamou discretamente. "Diana, tem alguém te esperando na entrada." Seu coração deu um salto. Marcos nunca aparecia no restaurante durante a semana, respeitando o espaço profissional dela. "Quem é?" Mas perguntou, ajeitando nervosamente o uniforme. "É uma senhora. Disse que veio de longe para te ver." Diana franziu a testa, confusa, e dirigiu-se à recepção. Lá,
Sentada em um dos sofás elegantes, estava uma figura familiar que fez seu coração parar por um instante. Mãe? Dona Severina levantou-se, um sorriso nervoso no rosto marcado pela vida dura. Filha. As duas se abraçaram longamente. Diana sentindo o cheiro familiar de água de colônia barata que sua mãe usava desde que ela se lembrava. O que aconteceu? Por que não me avisou que vinha? Pai está bem? As perguntas saíam em torrente. Seu pai está ótimo, filha. Melhor do que há anos, respondeu Dona Severina, segurando as mãos de Diana entre as suas. Vim agradecer pessoalmente. Agradecer? Pelo dinheiro que mando? Não precisava vir até aqui por isso, mãe. Dona Severina balançou a cabeça, confusa. Não, filha. Vim agradecer por resolver o problema da aposentadoria do seu pai. O INSS aprovou o pedido. E aquele advogado que você contratou foi tão eficiente. Em menos de um mês, resolveu o que estávamos tentando há anos. Diana sentiu o sangue gelar. Não havia contratado advogado algum. Mãe, eu não... Diana. A voz familiar às suas costas a fez virar-se abruptamente. Marcos estava parado ali, em seu terno impecável, observando a cena com uma expressão difícil de decifrar. Marcos? O que... Ela olhou de sua mãe para ele, as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar. Desculpe aparecer assim, disse ele parecendo genuinamente constrangido. Não sabia que sua mãe viria hoje. Foi você? Perguntou Diana, sua voz quase um sussurro. Você contratou um advogado para meus pais? Marcos hesitou, então assentiu. Queria ajudar. Sei quanto isso significava para você. Diana sentiu uma onda confusa de emoções. Gratidão, amor, mas também um orgulho ferido. Por que ele não havia contado? Por que agir pelas suas costas? Precisamos conversar, disse ela finalmente, virando-se para sua mãe. Mãe, este é Marcos Mendonça, ele é um amigo. Dona Severina sorriu, estendendo a mão calejada. Muito prazer, moço. O advogado mencionou seu nome. Disse que foi o senhor quem pagou por tudo. Deus lhe pague. Marcos apertou a mão da senhora com respeito genuíno. O prazer é meu, Dona Severina. Diana fala muito da senhora e do seu José. Diana pediu alguns minutos ao gerente, que vendo Marcos Mendonça ali, não ousou negar. Os três sentaram-se em uma mesa discreta no fundo do restaurante. Por que não me contou? Perguntou Diana diretamente assim que se acomodaram. Marcos suspirou. Queria que fosse uma surpresa. E... temia que você não aceitasse a ajuda. E estava certo, respondeu ela, tentando controlar a mistura de emoções. Não gosto que tomem decisões por mim, Marcos, especialmente sobre minha família. Não foi assim, filha, interrompeu Dona Severina, parecendo confusa com a tensão entre eles. O advogado disse que você que pediu para ele nos ajudar. Diana olhou para Marcos, que teve a decência de parecer constrangido. Achei que seria mais fácil assim, explicou ele. Não queria que parecesse caridade. E o que parece? Agora? Perguntou Diana, sua voz mais magoada do que pretendia. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Dona Severina olhava de um para o outro, começando a entender que havia algo mais profundo entre sua filha e este homem elegante. Vocês são mais que amigos, não são? Perguntou a senhora, com a sabedoria de quem já viveu o suficiente para reconhecer certas verdades não ditas. Diana sentiu o rosto esquentar. Ainda não havia contado à família sobre Marcos. Como poderia explicar algo que nem ela mesma compreendia completamente? Estamos nos conhecendo, mãe, respondeu finalmente. Dona Severina assentiu lentamente, seus olhos avaliando Marcos, com um novo interesse. Entendo, disse simplesmente, embora seu tom sugerisse que entendia muito mais do que Diana havia revelado. Marcos olhou para o relógio. Tenho
Uma reunião em 20 minutos, infelizmente, disse ele, levantando-se. Mona Severina, foi um prazer conhecê-la. Espero que possamos conversar com mais calma em breve. Ele hesitou. Então se inclinou e beijou Diana suavemente na bochecha. Um gesto que, para qualquer observador casual, poderia parecer apenas educado, mas que Diana sabia estar carregado de significados não ditos. Me liga mais tarde, pediu ele em voz baixa. Mas precisamos conversar. Diana assentiu, ainda dividida entre gratidão e mágoa. Quando Marcos saiu, Dona Severina olhou para a filha com uma expressão que mesclava curiosidade e preocupação. Filha, quem é esse homem realmente? Diana suspirou, percebendo que era hora de abrir o jogo. É uma longa história, mãe. Começou com um pedaço de laranja. Naquela noite, depois de acomodar sua mãe em seu próprio quarto na pensão, Diana dormiria no sofá da pequena área comum. Ela finalmente ligou para Marcos. Me desculpe. Foram as primeiras palavras dele. Deveria ter conversado com você antes. Sim, deveria, concordou Diana, mas sua voz havia perdido a dureza de mais cedo. Estou agradecida pelo que fez pelos meus pais, Marcos. De verdade. Mas não podemos construir algo juntos, com segredos ou decisões unilaterais. Juntos. A voz dele soou esperançosa. Então ainda acha que podemos construir algo? Diana fechou os olhos, sentindo o peso da pergunta. Não sei, Marcos. Nossos mundos são tão diferentes. É isso que te preocupa? A diferença social? É uma parte disso, admitiu ela. Mas também me preocupa que você ache que pode resolver tudo com dinheiro, sem conversar comigo primeiro. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Entendo, disse ele finalmente. E você está certa. Foi presunçoso da minha parte. Passei tanto tempo resolvendo problemas sozinho que esqueci como é ser parte de uma equipe. A sinceridade na voz dele tocou Diana profundamente. Uma equipe? Repetiu ela com um pequeno sorriso que ele não podia ver. Sim, confirmou Marcos, sua voz mais firme agora. Você, eu e Ana. Uma equipe, uma família talvez, algum dia, se você quiser. O coração de Diana deu um salto. Era a primeira vez que qualquer um deles mencionava um futuro juntos tão explicitamente. Marcos, não precisa responder agora. Apressou-se ele. Só pense nisso, ok? E por favor, venha jantar conosco amanhã. Traga sua mãe. Ana está ansiosa para conhecê-la. Diana hesitou, então sorriu. Tudo bem, iremos. O jantar na mansão dos Mendonça foi surpreendentemente confortável. Ana e Dona Severina se deram bem instantaneamente. A menina fascinada pelas histórias do Nordeste, a senhora encantada pela doçura da criança. Rosa, a governanta, e Dona Severina descobriram que tinham muito em comum, trocando receitas e conselhos domésticos como velhas amigas. Depois do jantar, enquanto Ana mostrava a Dona Severina sua coleção de livros, Marcos conduziu Diana até o jardim da mansão. Um espaço elegante e minimalista, muito diferente dos jardins exuberantes e caóticos de Caruaru. Diana, começou ele, segurando suas mãos entre as suas. Estes 3 meses foram os mais felizes que tive em anos. Você trouxe luz de volta para a vida de Ana. E para a minha. Diana sentiu a emoção crescer em seu peito. Vocês também trouxeram alegria para a minha vida, admitiu ela suavemente. Sei que temos muito a aprender ainda. Sei que cometi erros, como o do advogado, mas estou disposto a aprender, a crescer. Se você estiver ao meu lado. Ele hesitou. Então enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. O coração de Diana parou. Marcos, não é o que você está pensando, apressou-se ele, abrindo a caixa. Dentro havia uma chave dourada. Ainda não, pelo menos. É a chave desta casa. Nossa casa,
se você aceitar. Sei que é cedo, sei que parece loucura, mas quando você sabe, você simplesmente sabe. Diana olhou da chave para o rosto de Marcos, vendo ali toda a vulnerabilidade e esperança que ele geralmente mantinha escondidas do mundo. "E Ana?", perguntou a voz trêmula. "O que ela acha disso?" Marcos sorriu. "Foi ideia dela, na verdade. Disse que você já era parte da nossa família, só faltava morar conosco." Diana sentiu lágrimas quentes nos olhos. Pensou em seus pais, agora seguros com a aposentadoria garantida. Pensou em seus sonhos de menina em Caruaru, nas noites em que olhava as estrelas e imaginava uma vida diferente. Pensou em Ana, que havia conquistado um pedaço enorme de seu coração. E pensou em Marcos, este homem complexo que havia derrubado todas as suas defesas. "É loucura", sussurrou ela, repetindo as mesmas palavras que dissera após o primeiro beijo. "Provavelmente", concordou ele com o mesmo meio sorriso de antes. "Mas às vezes a loucura é exatamente o que precisamos." Diana olhou para a chave dourada, brilhando sob a luz suave do jardim. Uma chave que abriria não apenas uma porta, mas todo um novo capítulo de sua vida. "Sim", respondeu, finalmente pegando a chave com dedos trêmulos. "Sim, eu aceito." O beijo que se seguiu foi diferente de todos os anteriores, mais profundo, mais significativo, carregado de promessas para o futuro. Quando se separaram, Marcos a abraçou forte, como se temesse que ela pudesse desaparecer. "Quem diria", murmurou ele contra seus cabelos, "que um pedaço de laranja mudaria nossas vidas para sempre." Diana sorriu, pensando na sequência improvável de eventos que os havia trazido até ali. O engasgo de Ana, a manobra de Heimlich, o passeio no parque, cada pequeno momento, cada decisão aparentemente insignificante, tecendo o destino que agora compartilhavam. "Sabe o que mais aprendi nesses meses?", perguntou ela, olhando nos olhos dele. "O quê?" "Que o amor é como aquele pedaço de laranja, às vezes entra em nossas vidas de surpresa, nos sufoca por um instante. Mas quando finalmente conseguimos respirar de novo, descobrimos que o mundo inteiro mudou." Marcos sorriu, tocando o rosto dela com reverência. "E mudou para melhor." Naquele momento, ouviram a voz animada de Ana chamando do interior da casa. "Pai! Diana, venham ver! Vovó Severina está me ensinando a fazer renda de bilro." Eles riram, entrelaçando os dedos enquanto caminhavam de volta para a casa iluminada. Não mais a casa de Marcos e Ana, mas o lar que os três, e agora também Dona Severina, começavam a construir juntos. Um lar onde os mundos dos jardins e de Caruaru, de São Paulo e do Nordeste não apenas se misturavam, mas criavam algo inteiramente novo e maravilhosamente inesperado. Como um pedaço de laranja que, em vez de tirar o fôlego, trouxe uma nova forma de respirar.